Leitura da Bíblia, o livro dos Reis. Boa tarde com Jesus. Nós vamos continuar, com a permissão de Deus, a nossa leitura, que está no primeiro livro de Reis. Vamos iniciar no capítulo 4. A grandeza do reino de Salomão. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel, e estes eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadoque, sacerdote; Eliorefe e Aías, filho de Cissa, secretários; Jeosafá, filho de Aliúde, cronista; Benaia, filho de Joiada, sobre o exército; e Zadoque e Abiatar eram sacerdotes; e Azarias, filho de Natã, sobre os provedores; e Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei; e Aizar, mordomo; Adonirão, filho de Abidar, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 oficiais sobre todo Israel, que proviam ao rei e à sua casa, e cada um tinha que abastecê-lo por um mês no ano. E estes são os nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Derque, em Marcás, e em Saalabim, e em Bet-Semes, e em Elon, e em Bet-Anar; Ben-Ezed, em Arubote; também este tinha a Socó e a toda a terra de Éfem; Ben-Abinadab, em todo o termo de Dom; tinha este a Tafate, filha de Salomão, por mulher. Baana, filho de Aliúde, tinha a Taanaque e a Megido, e a toda a Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Gisel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, para além de Joquimeão. O filho de Gebé, em Ramote de Gileade, tinha este as aldeias de Jaim, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argobe, o qual está em Bazã, 60 grandes cidades, com muros de ferrolhos de cobre. Aninadab, filho de Idó, em Manaim, e Aimás, em Naphtali. Também este tomou a Bazemate, filha de Salomão, por mulher. Baana, filho de Uzai, em Azé e em Alote. E Jeosafá, filho de Parua, em Isacar. Simei, filho de Elã, em Benjamim. E Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Sion, rei dos amoreus, e de Orgue, rei de Bazã, e só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que estão junto ao mar, em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 bois cevados e 22 de pastos e 100 carneiros. Afora os veados e as cabras montesas e os coxos e aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio Tifizã até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio, e tinha paz de todos os lados em redor dele.
E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Provia, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos chegaram à mesa do rei Salomão. Coisa nenhuma deixava faltar, e trazia a cevada e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava, cada um segundo o seu cargo. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, e Zaraíta, e Emar, e Calcol, e Dardã, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Salomão faz acordo com Hirão, rei de Tiro, capítulo 5. E enviou Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai. Porquanto Hirão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão mandou dizer a Hirão: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversários não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os seus servos estarão com os teus, e os meus servos estarão com os teus servos. E eu te darei o salário dos teus servos, conforme a tudo o que disseres, porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar madeira como os cidrônios. E aconteceu que, ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Hirão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca da madeira do cedro e da madeira de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar em que me designares. E ali as desamarrarei, e tu as tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, conforme a toda a sua vontade. E Salomão deu a Hirão 20.000 couros de trigo para sustento da sua casa, e 20 couros de azeite batido. Isto dava Salomão a Hirão anualmente. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha falado. E houve paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram acordos. E o rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens.
e os enviava ao Líbano, cada mês 10.000 por turno. Um mês estava no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 60.000 que levavam as cargas, e 80.000 que talhavam pedras nas montanhas. Afora os chefes dos oficiais de Salomão, que estava sobre aquela obra, 30.300, os quais davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras valiosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavaram os edificadores de Salomão e os edificadores de Irão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão, sobre Israel, no mês Zive, este é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez para a casa janelas de vistas estreita, e edificou câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa em redor, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras laterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa, em redor, fizeram encostos, para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa, e por caraçóis se subia a do meio, e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa, e acabou, e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedros. Também edificou as câmaras em volta de toda a casa, de 5 côvados de altura, e as ligou à casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa, e acabou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto, tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o assoalho da casa com tábuas de cipreste. E edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o assoalho até as paredes, e por dentro las edificou para o oráculo, para o Santo dos Santos. A casa, isto é, o templo anterior, tinha 40 côvados, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedras nenhuma se havia. E por dentro da casa, na parte mais interior, preparou o oráculo para pôr ali a arca da aliança do Senhor.
E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura, e o revestiu de ouro puro. Também revestiu de cedro o altar. E revestiu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs uma cortina diante do oráculo, e o revestiu com ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa, até que completou toda a casa. Também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do oráculo. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs a estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra, e revestiu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas e entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também revestiu de ouro o assoalho da casa por dentro e por fora, e a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. O umbral de cima com as ombreiras fazia a 5ª parte da parede. Também as 2 portas eram de madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, os quais revestiu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez a porta do templo, ombreiras de madeira de oliveira, da 4ª parte da parede. E eram as 2 portas de madeira de cipres, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as 2 folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as revestiu de ouro, acomodando ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens, de pedras lavradas, e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês Ziv, e no ano 11º, no mês de Blu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas coisas e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Senhor Deus, Pai Celestial, mais uma vez nos curvamos diante de Ti, ó Pai. Gratos ao Senhor por esta leitura, Senhor. Vemos a edificação da casa do Senhor, ó Pai, do templo de Salomão. Mas o Senhor, quando o Senhor estava aqui na terra, o Senhor virou para os seus discípulos e falou que não ficaria pedra sobre pedra. Tudo aquilo que havia feito seria derrubado, porque o templo do Senhor com os homens é o Senhor Jesus Cristo. Este é o templo, ó Pai, em que o Senhor se manifestou em carne e habita com os homens. Mas agora, ó Pai, quando o Senhor voltou na forma do Espírito Santo, o Senhor ainda tem habitado em templos humanos. O Senhor habitava naquele templo de pedra, atrás de uma cortina de peles, dentro de uma arca. E ninguém via a glória do Senhor porque estava coberta, mas a glória do Senhor estava ali dentro.
Mas agora o Senhor tem habitado no corações dos homens, ó Pai. O coração é a arca, e o Senhor ainda está se escondendo atrás de peles, agora é peles humana, é atrás de uma pele de uma irmã fraca, de um irmão fraco, é que o Senhor se esconde e mostra a sua glória. O Senhor deixa o reflexo de Jesus Cristo brilhar através de nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz que somos cartas lidas, escritas, lidas por todos os homens. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós também somos templos do Espírito Santo. Nós somos o templo, nós somos o tabernáculo da fé, o tabernáculo do amor, o tabernáculo da virtude, o tabernáculo da temperança, o tabernáculo da paciência, o tabernáculo da piedade, o tabernáculo do amor fraternal. É nós que somos este tabernáculo de Deus, ó Pai. E dentro deste tabernáculo a cura divina, há virtudes para curar, há virtudes para libertar, há virtudes para dar força para o fraco. E assim, ó Deus, nós repreendemos todo o poder do inimigo que levanta contra os teus filhos, contra estes tabernáculos de Deus, ó Pai, porque dentro destes tabernáculos tem tudo aquilo que eles necessitam, que é o Espírito Santo, a glória da Shekinah, o maná que não desvanece, que é esta palavra viva e eficaz. No nome do Senhor, que teus filhos sejam abençoados e fortalecidos por esta leitura, fortalecidos pela presença do Espírito Santo em seus lares, em suas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.